Pina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E o senador Flávio Bolsonaro afirmou na última sexta-feira que foi escolhido pelo pai Jair Bolsonaro para ser o candidato do PL à presidência da República no ano que vem. A reportagem é de Juliana Martins, ela é do site Metrópolis. O senador Flávio Bolsonaro desembarcou em Brasília nesta sexta, depois de ser indicado pelo pai, Jair Bolsonaro, a concorrer à presidência da República em 2026. Aos jornalistas, ele contou como foi a conversa dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e falou sobre a possibilidade de conceder perdão ao seu pai. A indicação do senhor pegou bem para a direita, mas o Centrão ficou meio ressabiado. Como é que o senhor responde a isso? Centrão, você fala os partidos que... União Brasil, os parlamentares que foram eleitos para integrar o Congresso Nacional. Falo bem com todos eles. Todo mundo sabe da dificuldade que vai ser essa eleição de 2026. E meu nome está colocado aí pelo próprio presidente Bolsonaro para um projeto do centro-direita que eu vou contar muito com a força e com a participação de todos eles. Então agora, a partir de agora, é começar a botar o projeto na mesa, dar publicidade aos próximos passos, muita conversa para dar tranquilidade para todo o Brasil, porque ninguém aguenta mais 4 anos de governo Lula e eu estou do lado que vai enfrentar esse projeto derrotado, esse produto vencido que é o governo Lula. O presidente falou o quê pro senhor? Oi? O presidente falou o quê pro senhor quando o senhor foi visitado? Como é que foi essa escolha? Não, eu já tenho conversado com ele há muito tempo sobre isso, né? Não foi uma decisão tomada agora de supetão, muito conversada, muito consciente e com muita convicção, que ele me falou na última terça-feira. E eu jamais ia dar um passo se não fosse com a aquiescência dele. Então, fico feliz da confiança que ele depositou em mim e agora cabe a mim trazer a credibilidade, a confiança e a tranquilidade que o Brasil precisa, colocando esse projeto na mesa e conversando com bastante gente. Isso aí agora com o dia a dia vai acontecer. Senador, o senhor conversou com o Tarcísio? Falou alguma coisa sobre o chapa? Sim, eu tive mais cedo com o Tarcísio no Palácio Bandeirantes. Uma conversa muito tranquila, muito sincera, de olho no olho, de peito aberto, como sempre foi nossa relação. E a reação dele foi a reação que seria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio, aquele indicado pelo presidente Bolsonaro, eu reagiria da mesma forma, com todo o apoio, né, abrindo todas as portas, se colocando à disposição e consciente de que a gente tem que estar mais forte do que nunca, do mesmo lado, para tirar esse terror que é o governo Lula. O Brasil não merece mais 4 anos disso. Bom, essa fala aí, esse anúncio foi na sexta-feira, né? Quando terminou aqui o programa Pina Urgente, pouco tempo depois estourou aí essa notícia. Ontem, domingo, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que existe a possibilidade de não levar adiante a sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições do ano que vem. A declaração ocorreu durante a entrevista coletiva, após um culto religioso, apenas 2 dias após ter sido anunciado como o nome preferido pelo seu pai para disputar o Palácio do Planalto. Em suas declarações, Flávio afirmou que existe um preço para que sua eventual candidatura não siga até o fim, sinalizando que a sua permanência na disputa presidencial é negociável e todo mundo sabe que é a liberdade do pai. Mas eu não entendi nada. Quem entende é Rodrigo Constantino, jornalista, né, ex-Globo, ex-revista Veja, um dos melhores jornalistas aqui do país, ex-Jovem Pan também. Está exilado nos Estados Unidos porque criticou o STF. E ele, como já passou pelo jornal o Globo, já passou pela revista Veja, tem bagagem para falar sobre o assunto e ele analisa aí essa pré-candidatura, essa escolha, essa indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo seu filho número 1, né, o Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu vou tentar explicar o que provavelmente aconteceu. Bolsonaro foi jogado numa cela por um crime que não cometeu e permanecerá lá até acabar as eleições do ano que vem, pelo menos. O que as matérias de jornais dizem de forma bem tranquila, inclusive. A justiça quer impedir que Jair Bolsonaro tenha qualquer influência nas eleições, que não eleja os seus candidatos. E a naturalidade com que as pessoas aceitaram isso foi assustadora. Tarcísio é o candidato natural, o mais provável esperado pelo mercado, e o nome que o Centrão irá apoiar.
ou iria. Bolsonaro passou a ser chantageado. Se você não anunciar o Tarcísio, esquece a anistia. Para você e para todos os outros. Há quanto tempo ouvimos Hugo Mota dizer, na volta a gente compra. O centro cagou no tabuleiro por questões políticas e eleitorais. JB cansou disso e mandou um "ah é?" Então o candidato é o Flávio. Vão votar a anistia agora? De chantageado passou a chantageador. Se não votarem a anistia, Flávio se manterá na disputa e dividirá os votos da direita. E divide mesmo. O que provavelmente facilitará as coisas para Lula, que poderá vir para outro mandato para terror do mercado, que sabe que seria terrível. Mas o centro irá lidar com um governo aliado do STF e todas as investigações que a corte tem avançado em cima de partidos de centro, como em destaque o União Brasil. Hoje, Flávio já avisou que está aberto a negociações e que essa abertura começa com a anistia. Acharam que JB estava morto, impossibilitado de qualquer movimento, qualquer coisa. Não estava. Os votos bolsonaristas não serão entregues de graça. Essa frase é muito importante. Era o que o sistema esperava, né? Que o Bolsonaro, destruído e humilhado, entregasse tudo que o sistema quer de graça. O preço cobrado é a liberdade de quem sequer deveria estar preso. Desde idosos e mães de família do dia 8, passando por policiais honrados, generais heróis nacionais, até o próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi de refém a negociador. Quem achou ruim ou não entendeu, ou acha justo e inocente na cadeia, em nome de uma política partidária, de um sistema de justiça que atua politicamente, vamos ver o que acontecerá a partir de agora. Vamos ver. Eu quero a sua opinião. Faça como Norberto Moura Silva, que está assistindo a gente aí pelo YouTube. Deixa aí a sua opinião, seu comentário no chat, canal do blog do Roberto Araripina. Você acha correta essa indicação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro indicando o seu filho para concorrer à presidência no ano que vem? Você acha que o Flávio vai desistir? Se ele vai conseguir aí a anistia para o pai e para os demais envolvidos nessa questão do 8 de janeiro? O que vale é a sua opinião. Daqui a pouco a gente coloca tanto pelo chat no YouTube, canal Blog do Roberto, como também pelo WhatsApp da Arari FM, que é o 9185-1911. Participe! 7h12, 7h12 no Sertão. E a Polícia Federal tem em mãos um vasto material apreendido no celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, inclusive conversas com o filho do presidente Lula, o Lulinha. A reportagem é de Letícia Araújo. A Letícia é do site Metrópolis. A Polícia Federal tem em mãos um vasto material apreendido no celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, inclusive conversas com o filho do presidente Lula, o Lulinha. A apuração é da coluna Andresa Matais, aqui do Metrópolis. Parte desse conteúdo foi entregue por Edson Claro Medeiros Júnior, empresário e ex-funcionário do Careca do INSS, que narrou à APF o pagamento de uma suposta mesada de R$300 mil a Lulinha. Edson já soma mais de 70 horas de depoimentos à Polícia Federal. As apurações incluem mais de 1.000 páginas de documentos, além de áudios e conversas de WhatsApp que ajudam a traçar o caminho de parte do dinheiro do Careca, apelido de Antônio Carlos. Edson Claro também disse em depoimento à PF que o seu ex-chefe pagou R$25 milhões a Fábio Luiz Lula da Silva. Segundo o depoimento e as apurações em curso, Lulinha teria sido contratado pelo Careca para ajudar na empresa de cannabis medicinal, a World Cannabis. A companhia tinha operações nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil. Lulinha auxiliaria na articulação política do projeto. Edson trabalhava como diretor executivo da World Cannabis desde 2023.
Ele rompeu com o careca do INSS após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril desse ano. No depoimento, Edson Claro também afirma que Lulinha seria sócio oculto da World Cannabis em Portugal. No papel, conforme documentos acessados pela coluna, a empresa está registrada na cidade de Porto com o nome Candango Consulting e pertence apenas a Antônio Carlos Camilo Antunes e ao filho dele, Romeu Antunes. O plano da World Cannabis seria produzir medicamentos à base de cannabis e vender esses insumos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. 7h14, 7h14. Opinião sobre esse vasto material aí de conversas entre o filho de Lula, Lulinha, com o careca do INSS. Vamos ouvir a análise de Andresa Matas. Andresa Matas é do site Metrópolis e foi quem apurou aí essa notícia também juntamente com o Poder 360, outro grande jornal de esquerda aqui do nosso país. Vamos ouvir Andresa Matas, jornalista do Metrópolis. Essa história contada pelo Poder 360 e confirmada pelo repórter André Chalders aqui da minha coluna vai ser o turning point das eleições de 2026. O filho do presidente, o Lulinha, sempre ele, foi acusado por um assessor do careca do INSS de receber muito dinheiro do esquema de desvio de recursos dos aposentados e pensionistas. A gente já contou aqui na minha coluna, para quem acompanha sabe, que o Lulinha escapuliu do Brasil. Foi para Madrid e disse que só voltava depois do governo do pai. Naquela época, a gente já tinha informação de que, na verdade, ele estava saindo do país para se blindar de uma eventual investigação da CPI do INSS. A CPI agora está muito próxima desse assunto. Hoje vão votar o requerimento e aí é que eu peço atenção para quem acompanha a política. Se o Centrão blindar o filho do Lula, tem cara de acordão aí pelo ar. Acompanhe mais notícias na coluna Andresa Matas aqui no Metrópolis. Pois é, e blindaram, né? Na última sexta-feira colocaram em votação lá a convocação do Lulinha, que está na Espanha, né? E foi negada a convocação, né? A maioria foi 19-15, se eu não me engano. 19 disse que não era para ser convocado e 15 disseram que sim, então não foi convocado o Lulinha, nem também o Frei Chico, o irmão de Lula, para ir à CPMI, para explicar, né? Principalmente o Lulinha, essas ligações aí com o careca do INSS. E já foi, inclusive, pedida aí a extradição do filho de Lula, que hoje está na Espanha, né? Aqui para o Brasil, e a gente vai acompanhando. E você? Deixe o seu comentário também sobre esse caso aí do careca do INSS, nesse rolo com o filho de Lula e por aí vai. São sócios lá de uma empresa de cannabis sativa, maconha lá em Portugal, para vender remédio para o SUS aqui no Brasil. Rapaz, é um rolo da gota serena. Eita, papai Lula! 7h17. 7h17 em Pernambuco. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master lá na corte, né? Viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru, no mesmo jatinho que um advogado que defende aí um dos diretores da instituição liquidada pelo Banco Central, ou seja, o Banco Master, que deu aí um calote de mais de 12 bilhões de reais aos clientes. A informação foi publicada pelo colunista do jornal Globo. Ó o Globo aí, viu? O Globo tá botando as unhas de fora. Tá muito democrático o jornal e o Globo. Pela caridade. Pois é, e foi confirmado aí pelos demais órgãos de imprensa do país. Sobre o assunto, vamos ouvir Luísa Martins. A Luísa, ela é da CNN e tem mais informações, fez a apuração sobre o caso. Dias Toffoli, né, relator, já colocou tudo em sigilo, debaixo do braço, sigilo máximo, e viajando com o advogado no mesmo jatinho para assistir Flamengo e Palmeiras. Aí, meu irmão, a justiça do Brasil é fantástica, o Brasil é diferente, o Brasil voltou, aí eu não entendo de nada, quem entende é Luísa Martins. Fala aí, Luísa. Isso pegou mal, né, porque, como você disse, Toffoli, alguns dias depois, né, foi designado relator do caso Master, não se declarou impedido ou suspeito por causa dessa viagem ou dessa proximidade ali que houve nessa viagem e, além de tudo,
decretou esse nível severo de sigilo a esse processo, segundo o que o ministro disse a interlocutores, para evitar vazamentos e evitar uma eventual nulidade dessa ação no futuro. Mas o STF não comentou publicamente o episódio, o doutor Augusto Botelho também não se manifestou, mas isso é o que apontam ali as pessoas que acompanharam esse caso e dizem que não tem, então, nenhum indicativo de que Toffoli vá renunciar a esse caso, né? Vá se declarar impedido ou suspeito de continuar à frente dessas investigações que, como você bem apontou, estão agora concentradas no STF. Pois é. E eu quero também a sua opinião sobre esse caso aí. O caso do advogado do Banco Master, de um dos diretores do Banco Master, que está sendo aí investigado. Inclusive, o dono foi preso, já foi solto por uma juíza, uma desembargadora enrolada na justiça, empréstimo, não sei. Rapaz, o Brasil não é para amador, não, viu? São 7h20, 7 horas e 20 minutos. Vamos ao intervalo, o primeiro intervalo do nosso programa hoje. Hoje é feriado aqui no município de Araripina, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. A gente tem tempo, então, nós vamos até às 10 da manhã hoje com Araripina, gente todo especial, trazendo muita informação para você. Ontem, dia muito movimentado na política pernambucana aqui em Araripina, né? Estavam aí os cacifes do União Brasil, do Partido Progressista, que formaram essa federação, PP União, né? E em pauta, aqui em Araripina, a indicação aí para o Senado, tanto por parte aí do João Campos, o prefeito do Recife, pré-candidato a governador, que esteve ontem, ou está ainda, não sei, aqui em Araripina. Aí Miguel Coelho estava aqui, Silvio Costa Filho, Marília Reis, tudo pré-candidato a senador, né? Aí tem o Eduardo da Fonte também, que já é do Partido Progressista, que está na base de Raquel. Rapaz, é um rolo danado, essa federação aí, sei não como é que vão desenrolar isso, não. E é tudo assunto para daqui a pouco no nosso programa Araripina. Gente, intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. É muito para candidato ao Senado para pouca vaga, né?